Muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao Hora Quente de terça-feira, o meu segundo Hora Quente. É verdade, hoje foi um dia de medir assim a pulsação. Saí à rua, entrei na internet, fui ver as redes sociais e o angolano é brutal, não tem meias medidas. E na rua fui abordado às vezes assim, desse modo. Muita gente a olhar para mim, cabingano. Outras pessoas, então, davam muita energia, muita força. Coragem, coragem, aguenta aí, meu puto, estamos contigo, estamos contigo. Encontrei muitas donas de casa que também disseram, meu filho, força, estamos contigo. E eu estou aqui exatamente por causa do carinho desses telespectadores que fazem do Hora Quente um programa que é a cara de Angola. Portanto, eu quero aqui dizer que se não fosse esta corrente positiva, esse voto de boa sorte, talvez ontem não tivéssemos conseguido fazer a estreia. E pensando em sorte, já que foi a palavra que eu mais vi e li nas redes sociais, e vi nas ruas, e ouvi nas ruas, eu resolvi separar um vídeo. Um vídeo que mostra bem quando nos falta sorte, o que é que pode acontecer. Veja. Ainda bem que não nos aconteceu nenhuma dessas desgraças, não é? Até porque também hoje tenho aqui uma plateia maravilhosa, são as meninas e meninos que vêm do colégio Maria José, certo? Um aplauso. Pois bem, hoje vamos começar o nosso programa com um convidado que nos vai falar um pouco de educação financeira. Aliás, eu conheço muita gente que recebe o salário, gasta o salário todo, faz dívida, faz crédito, gasta o crédito todo e depois não sabe como pagar. E com este meu convidado você vai aprender a ter um pouco de educação financeira. Samuel Manzambi, as palmas. Seja bem-vindo, sinta-se à vontade. Obrigado. Pode sentar-se neste que é o sofá mais quente de Angola. Quando eu dizia que existem muitas pessoas com os problemas que enumerei, uma delas sou eu e alguns da minha plateia. Não é fácil, de facto, gerir, né? Ter essa facilidade de lidar com o dinheiro. E eu soube que você aprendeu basicamente olhando para as suas avós, que eram quitandeiras nos congolenses. Como é que nasceu essa inspiração? Foi olhando para o sacrifício delas e ver como é que elas conseguiram ser capazes de, com tão pouco, fazer alguma coisa? Sim, primeiro deixa-me agradecer o convite da produção do programa Hora Quente e de já cumprimentar a plateia e depois dizer que sim, porque antes de mais também quero mandar um beijinho aos meus avós, a Wanda Madalena e a Isabel Eduardo, que são as impulsionadoras dessa curiosidade em relação às finanças. Bom, começou aí esse bichinho dentro de mim em relação às economias, como é que as mães quitandeiras conseguiram criar os seus filhos na dificuldade todos os dias, que acordavam cedo, faziam os seus negócios, que fazem os seus negócios no mercado e conseguiram então criar os seus filhos. Muitos deles são formados, hoje são os grandes dirigentes que temos no país e hoje nós temos essa dificuldade com muito mais vantagens hoje do que elas tinham antigamente. E nós temos hoje tanta dificuldade de gerir as nossas finanças. Muito bem. E o país hoje vive um momento relativamente e muito complicado, de facto, temos que dizer, que é essa fase da crise, né?
Como é que caminhos é que achas que o país deve seguir para se safar desta situação difícil que Bom, atravessa? eu fiz há dias um exercício com os amigos. E eu estava a dizer que muitas das vezes nós pensamos que a solução está nas outras pessoas. E muitas dessas soluções, às vezes, estão do nosso lado. E fizemos um exercício muito simples, e que eu estava a fazer um cálculo da seguinte forma. Imagina, nós somos 30 milhões de habitantes, Angola no seu todo. Se nós pegarmos uma porção, estamos a falar mais ou menos de 30% dos angolanos, vamos fazer aqui um valor estimado de 10 milhões de habitantes dos angolanos, dos 30%, e cada angolano tiver a poupar, por exemplo, 1.000 kwanzas. 1.000 kwanzas, estamos a falar de 1.000 kwanzas, dos 10 milhões. Se multiplicarmos os 1.000 vezes 10 milhões de angolanos, nós estamos a falar de mais ou menos 10 mil milhões de kwanzas. Se formos a fazer essa divisão num câmbio de 100 dólares, estou a falar em dólares, isso vai nos dar mais ou menos por mês, em termos de poupança, vai nos dar 100 milhões de dólares. 100 milhões de dólares. Podem fazer as contas se quiserem, tiverem alguma dificuldade. 100 milhões de dólares. Se multiplicarmos vezes 12, que é o ano, nós já estamos a falar de 1.200 milhões de dólares ano. Estamos a falar de 1.000 kwanzas apenas. Samuel Manzambi, e basicamente essa instrução que você passa aos casais, porque eu soube que você trabalha com casais também. Pega em 4 casais, passa essa orientação financeira e depois mais 4. Basicamente é isso que você tenta transmitir. Semestralmente eu faço isso. E eu digo sempre, a poupança é a coisa mais fácil. Não meta despesas à frente. Em primeiro lugar, faça a poupança. Ou seja, quando recebe os seus valores, primeiro faça a poupança. Só depois da poupança é que pensa nas despesas. Por quê? As minhas despesas tenho que zerar. No final do mês, as minhas despesas são iguais a zero. Mas a poupança não. A poupança tem que ter sempre alguma coisa. Mas isso tudo é definido quando nós temos um objetivo. Imagina, se nós, por exemplo, com a família, quisermos fazer alguma viagem, por exemplo, daqui a um ano, então, nós, em vez de pensar no orçamento familiar depois, pensamos antes. Ou seja, eu começo a poupar hoje para daqui a um ano ter disponibilidade financeira para poder viajar. É assim que se faz. É assim que se faz, e nessa fase da crise é neste momento que surgem as oportunidades, concorda comigo? E muito, e é verdade, porque o primeiro-ministro da Lituânia, que na altura, em 2008, quando houve a crise financeira mundial, e ele, numa das entrevistas no jornal Le Guardian francês que eu li, ele diz que quando não há dinheiro, aí temos que pensar em fazer contenções. As contenções, ou seja, quando existe dificuldade, nós temos que repensar na nova metodologia para depois ter sucesso. Exatamente. Ok, então já vi que se as pessoas tiveram uma educação financeira de base, podem conseguir sobreviver fundamentalmente nos momentos de crise. Sente que falta um pouco disso, talvez até muito, ali nas escolas, nos níveis mais abaixo do nosso sistema de ensino? Sim, sinto que falta porque normalmente as famílias não conversam sobre isso. Não, né? Eu costumo dizer que o rendimento, o orçamento familiar não é o salário nem do esposo nem da esposa, mas é a soma de todos os proveitos que advêm para poder suprir a necessidade da família. Isso é o rendimento familiar. Nós hoje temos sido muito egoístas nas relações, em que a mulher separa aquilo que ganha do marido ou o marido e vice-versa, e acabam muitas das vezes por não sentir essa qualidade de vida que mensalmente nós trabalhamos, por exemplo, o mês todo e acabamos no final do mês por não ter nada. Esse é exatamente o problema. Nós temos que repensar nisto e podemos autofinanciar. As famílias hoje têm condições de fazer isso. Porque imagina hoje um casal de 2 pessoas que estão a sair da faculdade, devem estar na margem mais ou menos em termos salarial de 100 mil kwanzas, imagina. E estamos a falar já não de 14 salários, mas estamos a falar de 28. Ou seja, o da esposa e o do esposo. Já são 28 salários, não 14. Então é muito mais fácil nós gerirmos os 28 salários do que os 14.
Essa é exatamente Samuel a Manzano, facilidade que temos isso. as pessoas lá em casa, algumas devem estar a dizer, mas eu tenho tão pouco, vou poupar como se o estômago aperta todos os dias e a toda hora, os miúdos precisam comer, o Pedrito não cala se você não passar um pão com café, um chá. Como é que se pode viver com tão pouco? Como é que se faz poupança ganhando pouco? Eu quero deixar aqui uma informação que é muito importante. A poupança, muitas das vezes, não é só dinheiro. A poupança é educação, a poupança é, como é que eu posso explicar, é mudança de hábitos e costumes para gerar um novo comportamento. Porque imagina, muitas das vezes nós temos comidas em casa que nós utilizamos e ainda podemos reutilizar essa comida para um outro dia. Por exemplo, olha, estou a fazer um trabalho com uma amiga. A comida de ontem funciona, né? Muitas das vezes não é só a comida, mas aquilo que sobra da comida. Não, porque eu lembro-me, quando era mais novo, tínhamos o hábito de dizer que quando comemos a comida de ontem ainda não matabichamos. E o meu pai fazia isso estrategicamente. Ia para o trabalho e deixava-nos a comida de ontem. Exato. E aquela comida de ontem era tão bem reforçada e recozinhada que fazia o lugar do matabicho e depois só vinha o almoço. Mas as crianças têm sempre por hábito em dizer só comi comida de ontem, não matabichei. Né? E não, funciona bem também Funciona. Eu tenho um exemplo na conversa com essa amiga, a Med, nós estávamos a falar, por exemplo, da banana. Nós normalmente comemos a banana, deitamos a casca. Mas a casca da banana é muito nutritiva. Muito nutritiva. Então, nós também temos que começar a pensar hoje na substituição de alimentos. Ou seja, quando eu sei que eu não tenho finança suficiente para comprar determinados alimentos, tem outros que podem ser substituídos. Antes nós usávamos, em casas fazia muito, iogurte natural. Hoje todo mundo quer Danone. E nem todo mundo tem possibilidade de comprar Danone. Ou seja, temos que passar a ser um pouco mais realistas em relação àquilo que são as nossas finanças. Nós podemos dar no bebê ou nos filhos iogurte natural. Que é aquele que é confeccionado ou feito em casa. E também há pessoas que gostam mesmo de comprar aquilo que o dinheiro não chega para comprar. Exatamente. Esse é um grande problema. Ele só tem para comprar um compal, mas quer beber um vinho muito caro. Por exemplo. É o reserva que ficou na moda e são 10, 15 mil kwanzas, mesmo não tendo essa possibilidade, as pessoas querem comprar isso. O outro grande exemplo também que eu lhe dou hoje é as pessoas não notam que são nos pequenos gastos que nós deixamos de realizar nossos sonhos. As pessoas não notam isso. Imagina, um casal que todos os dias vai trabalhar e come no restaurante. E, em média, paga 2 mil kwanzas. Em média, dia. Estamos a falar de 80 mil kwanzas, ou de 88 mil, que é 44 por cada. Ou seja, esse dinheiro podia ser reaproveitado numa outra coisa. E prepararem comidas em casa, levarem as famosas lancheiras. Muitos casais fazem isso. A maioria não faz isso, mas muitos podiam começar a fazer isso, ter essa opção, que é para poder, então, facilitar, economizar um pouco mais, para viajar, por exemplo. Conhecer uma província de Luanda, aqui vai-se muito bem. Nós temos aqui muitas opções de lazer com pouco dinheiro. Muito obrigado, Samuel Manzambe. É isso mesmo. Aprendeu com a avó materna e a avó paterna, que eram quitandeiras nos congolenses, e você pode muito bem aprender a economizar, pode aprender um pouco de finanças para gerir melhor a sua vida com este economista, não é? Sim. Um jovem que deixou aqui dicas de como fazer funcionar a nossa renda de maneira mais adequada e podermos então ter uma vida menos apertada, porque há gente como eu que gasta tudo e o que não tem. Portanto, deixe-se ficar aqui, nós vamos para um rápido intervalo e na segunda parte vamos voltar com um outro convidado. Voltamos já.